Olá, estamos de volta com Sociologia. Eu sou Hugo Regis e a gente dá continuidade à aula passada de Sociologia Clássica. Eu estou falando muito rápido para a gente aproveitar o tempo o máximo, porque o tempo é curtinho e a gente tem muita coisa para ver. Então a gente parou na aula passada falando sobre alienação, que é um processo que decorre de um contexto histórico atribulado ao qual o ser humano parece não mais pertencer, ou melhor, ter a consciência de seu pertencimento. Contudo, o pleno entendimento de que é incapaz de alterar sua própria história, mantendo-se inerte e submisso ao que ocorre ao seu redor, alheio aos fatos sociopolíticos que o cercam. Ou seja, ele está tão focado no trabalho, o trabalho toma tanto esse trabalhador que ele não consegue nem perceber o que acontece ao redor dele. Então, alienação e consciência de classe não é a mesma coisa. Claro que quanto mais a gente se sente pertencente a essa classe, mais a gente consegue ouvir, mais a gente consegue participar, mais a gente consegue interagir, certo? Então vamos lá, tem essa charge do Frank e Ernest, que diz o seguinte: vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então o trabalhador está ali, colocando aquela mesma peça, né, encaixando aquela porca ali no parafuso, mas ele sequer sabe qual é o produto que sai dali, qual é o produto final. Então o processo de alienação ele chega a esse ponto, né? Nas linhas de montagem é possível que um trabalhador ele faça aquela mesma função todos os dias, mas ele não sabe qual é o produto final, ele não sabe qual é o resultado daquela porca no parafuso, não é? Classes sociais e os indivíduos. A gente vai falar agora sobre infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura, ela é pautada na economia e por sua centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico, a infraestrutura envolve a divisão do trabalho, a produção e suas relações, a compra e o comércio. Então, podemos dizer que a infraestrutura ela é de base econômica, enquanto a superestrutura ela é de base cultural. A superestrutura é um conjunto de instituições e normas que mantém a ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elementos da superestrutura: o Estado, as leis, a religião e a cultura. Então a gente entende que a infraestrutura e a superestrutura elas se relacionam, certo? Por quê? Porque a infraestrutura que tem base econômica vai determinar essa base cultural que é a superestrutura. Então a gente vai ter cultura, religião, moral, direito, Estado, política, polícia, exército. No entanto, essa superestrutura ela é criada para manter essas relações de produção que existem nessa base econômica, que são as forças produtivas, a tecnologia, o talento, a ciência e as relações de produção, direitos de propriedade sobre os meios de produção. Então, a superestrutura e a infraestrutura, elas se relacionam com essa base econômica que é da infraestrutura. Isso não quer dizer que a superestrutura ela seja passiva. Um dos postulados básicos do materialismo histórico é que a superestrutura afeta ou age retroativamente sobre ela, a infraestrutura. Assim como a base material afeta a superestrutura dialeticamente também pode afetar a base. Então a infra e a superestrutura, elas interagem. Isso é básico do materialismo histórico que é criado pelo Karl Marx, certo? Então vamos lá. Então a gente vai ter a indústria. A indústria, ela produz bens culturais para convencer as pessoas a consumir. Esses bens culturais, o que aparece na TV, por exemplo, a propaganda, aquela atriz famosa dirigindo um carro, aí você diz, nossa, eu quero aquele carro. Vai fazer com que esse consumidor, ele consuma cada vez mais e esse recurso, ele volta para os donos dos meios de produção, ele volta para a indústria. Então isso vira um círculo, um circuito onde o consumidor, ele alimenta a própria indústria e a indústria, ela inventa o consumo para o próprio consumidor, inventa coisas novas para as pessoas consumirem, inventam coisas que as pessoas sequer precisam, mas elas acham que precisam porque existe ali a propaganda, a TV, a indústria cultural convencendo as pessoas a consumir. As propagandas que são veiculadas na televisão e na internet têm o propósito de levar o espectador a consumir os produtos propagados. Não obstante, as propagandas também são veiculados ideais de vida. Do mesmo modo que as propagandas passam tais ideais,
a cultura de massa também é utilizada como tal objetivo. Então, filmes, novelas, músicas, séries, estampas comerciais são exemplos desse tipo de cultura. E falando sobre materialismo histórico dialético do Karl Marx, é o método que caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Ou seja, trata-se de descobrir, pelo movimento do pensamento, as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade, certo? Então é compreender essa história a partir de uma base material, seria de uma base econômica, certo? E entender a evolução histórica da sociedade. Uma das principais ideias do materialismo histórico é a de que a evolução histórica da sociedade é beneficiada pelos confrontos entre as diferentes classes sociais, devido ao que Marx chamava de exploração do homem pelo próprio homem. Então a gente vai ter, por exemplo, no modo de produção escravista, não é? O homem explorando o próprio homem enquanto força de trabalho gratuita. Certo? No que diz respeito ao materialismo histórico, a linha central do pensamento marxista defendia que todo sistema econômico ou conceito de modo de produção estava associado a uma contradição que levava ao seu desaparecimento e consequente substituição por outro sistema mais avançado de vida social e econômica. Então a gente sai do modo de produção escravista para a gente entrar no modo de produção feudal, que vai ter a base, a terra como base. Mas a gente sai do modo de produção feudal e a gente entra no modo de produção capitalista. Então, essa constante ou consequente substituição por outro sistema, ele é um sistema mais avançado da vida social e da vida econômica. No feudalismo, por exemplo, a necessidade dos estados regidos pela monarquia fazerem transações comerciais com outros estados fez surgir uma classe comerciante e pode ter levado ao avanço do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele surge a partir dessas trocas econômicas ou dessas transições comerciais que existem, que ainda estão no modo de produção feudal. Resta ao homem lutar pela sua sobrevivência e pela produção dos seus meios materiais. Então, de uma ponta a outra, de um modo de produção a outro, você vai ter a figura do trabalhador lutando pela sua sobrevivência e fazendo uso do trabalho para a luta da sua sobrevivência. Adam Smith tem uma frase interessante, ele diz o seguinte: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Então não é porque o padeiro é legal com você que ele vai vender o pão, ele está pensando na sua própria necessidade. Ele está vendendo o pão porque ele precisa ganhar dinheiro para a sua própria sobrevivência. Então as relações que se estabelecem dentro da lógica do trabalho são de vários e diversos trabalhadores que precisam sobreviver e eles fazem tarefas diferentes e a partir das trocas econômicas que se estabelecem a partir dessas tarefas que são realizadas é que nós conseguimos sobreviver. Vamos de lista, certo? Já que a gente está falando sobre Enem, vamos pensar o que é que mais cai no Enem e para você filtrar aí seus estudos de sociologia. Então a gente vai ter cultura como sendo um dos assuntos que mais caem no Enem, cultura e os patrimônios culturais, o surgimento de classes e modelos de produção como retrato do trabalho e transformações que permitam determinar os contrastes sociais, política, economia e cultura. Então, cultura é questão certa no Enem. Outro tema que cai de forma muito recorrente é diversidade cultural e estratificação social. É interessante entender como as culturas indígena, europeia e africana interagiram no passado, como se mesclaram e influenciaram a sociedade atual. Lembrar dos conceitos de cultura erudita e cultura popular e o papel da mídia na manutenção e valorização da cultura. Lembrando que indústria cultural é tema comum nas provas, Escola de Frankfurt, a gente já falou sobre isso, né? Como a gente vai ter o modo de produção capitalista, por exemplo, fazendo uso de elementos da nossa cultura para estimular o consumo e estimular o individualismo.
Teorias sociológicas, então nesse ponto é muito importante conhecer os pais da sociologia, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Poder, Estado e política, são discutidos os conceitos de cidadania, direitos humanos e democracia, lembrando que no Brasil essa discussão perpassa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Movimentos sociais também sempre caem no Enem. Lembra que falamos que o Enem gosta de cobrar análises, né? A gente fala sobre isso. O Enem ele é para reflexão. Então você está lá fazendo a prova, você está refletindo. Às vezes você acha que é sociologia, é história, porque as questões elas fazem com que a gente possa refletir sobre o tema, certo? Como causas e consequências, por exemplo. Então aqui essa prática é indispensável. Os movimentos sociais mais trabalhados no Enem para que você analise nos estudos são os movimentos agrário, negro, LGBTQIAPN+, ambientalista e feminista. Trabalho e produção, também tem sempre uma questão sobre trabalho. Trabalho e produção são muito cobrados, principalmente em relação às consequências da industrialização e da formação do capitalismo na Europa. Vale também dar uma olhada com mais atenção aos modelos de produção e à divisão social do trabalho. Vamos para a questão? Vamos para algumas questões, vamos lá. Primeira questão. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Então, o que é que Marx vai dizer? Que as classes sociais elas são distintas, que o modo de produção ele é desigual e ele é excludente, e somente o conflito entre essas duas classes sociais distintas é que pode mover a história, o que ele vai chamar de revolução. A pergunta é, para Marx, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Então a gente vai ter lá, letra A, o status social e cultural dos indivíduos. Letra B, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Letra C, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Letra D, a identidade social, cultural e coletiva. E letra E, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção, que é exatamente a nossa resposta. O que é que define as classes sociais? Se eu sou trabalhador ou se eu sou dono dos meios de produção. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Ou eu pertenço a uma classe social ou eu pertenço a outra. Não existe meio termo. Então a resposta para essa questão, o conceito aí de classes, é a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Se eles são trabalhadores ou se eles são donos dos meios de produção. Segunda questão. Ciente de que nossa visão é repleta de pré-noções e juízos de valor, a construção de um olhar sociológico principia com um estranhamento ao se observar a realidade. Tal procedimento confronta o conhecimento do senso comum e possibilita a construção do conhecimento científico. Então a gente está falando sobre estranhamento da realidade. É quando o sociólogo ele se depara com determinada situação e ele reflete sobre ela. E ele diz assim, será que isso é assim mesmo ou pode ser uma outra coisa? É o que a gente separa do senso comum, é quando eu digo que o papel ele é branco e a gente concorda que o papel é branco, mas a gente discorda em tipos ou tons de branco que podem existir. Então, o senso comum é aquilo que nós sabemos nas nossas relações sociais no dia a dia, na nossa rotina, e o pensamento científico ou o conhecimento científico é aquele que é construído a partir da experiência, a partir da observação, a partir do estudo, a partir do debate e da discussão. Então, essa reflexão, ela propõe o quê? Buscar as suas próprias experiências para a explicação do conhecimento científico. Na verdade, isso é o senso comum, né? As minhas próprias experiências é o senso comum. B. A construção de uma análise dos fenômenos que acontecem na sociedade. Ok, vamos ver. C. Tomar decisões fundamentadas no conhecimento do cotidiano. O conhecimento do cotidiano, mais uma vez, é senso comum. Letra D.
fazer diferentes leituras do fato social, tomando por base o senso comum. É justamente o contrário, né? A gente vai tomar por base o conhecimento científico. Letra E. Considerar verdadeiras as explicações biológicas para o comportamento humano em sociedade. Não é só a biologia que vai explicar o nosso comportamento, né? As relações sociais, elas são estabelecidas a partir do nosso nascimento, e o conhecimento, a partir da relação que nós estabelecemos com outras pessoas, é que vai determinar quem nós somos. É o conceito de identidade e de alteridade. Então a gente vai ter como resposta a letra B, que é a construção de uma análise dos fenômenos que acontecem na sociedade, certo? Próxima questão, sobre o conceito de relações de produção em Karl Marx, é correto afirmar que... Nessa questão eu já marquei em vermelho algumas coisas para a gente ir conversando, para a gente ir discutindo, tá? Então, sobre o conceito de relações de produção, voltamos para relações de produção, relação que é estabelecida entre os donos de meios de produção e os trabalhadores. Em Karl Marx, é correto afirmar que, letra A, homens e mulheres se organizam para viver em sociedade com base em similaridades culturais e na divisão igualitária da propriedade. Primeiro, a propriedade ela é dividida de forma igualitária? Não. E quando a gente fala divisão igualitária da propriedade entre homens e mulheres, a gente entra num outro tipo de desigualdade, que é a desigualdade de gênero. Então, não é correta essa questão A. Letra B. O conjunto das relações de produção constitui a estrutura econômica que dá suporte à luta do trabalhador contra a exploração. Peraí, as relações de produção, elas constituem uma estrutura econômica e essa estrutura econômica, ela dá suporte à luta do trabalhador contra a exploração? É justamente ao contrário, ela não dá suporte e é somente a percepção dessa luta, através daquela lógica da consciência de classe, que o trabalhador vai se compreender explorado e ele pode sim lutar contra a exploração, mas não é a estrutura econômica que dá suporte à luta do trabalhador. Letra B também está errada. Letra C. Corresponde ao grau de desenvolvimento e à forma como interagem as forças produtivas materiais de uma determinada época. Olha só, corresponde ao grau de desenvolvimento e a forma como interagem as forças produtivas materiais de uma determinada época. Então, as relações de produção, elas estão dentro dessa lógica das forças produtivas materiais mesmo, certo? A gente vai analisar as outras questões, mas a alternativa certa aí está na letra C. Letra D. A tecnologia e a matéria-prima constituem exemplos de relações de produção presentes no capitalismo. O que são relações de produção? A relação entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Errado. Letra E. As relações de produção novas e superiores... primeiro, relações novas e superiores. Tudo bem que as relações de produção elas mudam a partir do momento que os modos de produção eles mudam, mas relações novas e relações superiores elas precedem o aparecimento das condições concretas de sua existência na sociedade. Parece que essa questão está aí só para confundir, certo? Confundir vocês na questão. A resposta certa vai ser a letra C, corresponde ao grau de desenvolvimento e a forma como interagem as forças produtivas materiais de uma determinada época. Mais uma questão. O vício inerente ao capitalismo é o compartilhamento desigual de bênçãos e a virtude inerente ao socialismo é a partilha igual de misérias. Essa é uma frase do Winston Churchill. Essa famosa frase do Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, faz uma crítica ao modelo socialista. Isso se dá porque, para Churchill, letra A liberdade do mercado traz benefícios, apesar de desigualdades, enquanto a socialização dos meios de produção gera um empobrecimento da sociedade. Vamos lá. Afirma a letra B, afirma que o capitalismo possui vícios e o socialismo apenas virtudes. Não é isso, né? Letra C. O sistema capitalista é incapaz de controlar suas contradições
e deve ser abolida a propriedade privada, que na verdade é a base do sistema capitalista. O capitalismo é uma bênção a partir do seu compartilhamento de riquezas, enquanto o socialismo tende à miséria por não fortalecer o Estado. E letra E, o sistema capitalista é capaz de promover bem-estar social pleno e prega a abolição da propriedade privada. Muito pelo contrário, né? O modo de produção capitalista ele defende a propriedade privada. A nossa resposta ela já está lá na letra A. Ele vai dizer que a liberdade do mercado traz benefícios, embora também traga desigualdades. E aí ele é contra a socialização dos meios de produção, que ele vai dizer que o socialismo vai gerar um empobrecimento da sociedade. Na verdade, não é um empobrecimento, mas é a divisão igualitária dos meios de produção e das riquezas, digamos assim, certo? Então a gente encerra por aqui a aula de Sociologia. Foi um prazer estar com vocês, mas continua ligado que tem mais aula de Sociologia para vocês vindo por aí. Um abraço grande.